Saudações nacionalistas e Portugal recebeu Luís Inácio Lula da Silva, um chefe de Estado cuja história levanta sérias questões. Estamos a falar de um líder que já foi condenado por corrupção e branqueamento de capitais, à semelhança de José Sócrates, num dos maiores escândalos políticos da América Latina. E isto levanta uma pergunta inevitável: que mensagem é que Portugal está a passar ao acolher com honras um político com este passado? Vamos já de seguida assistir aqui a um breve vídeo de André Ventura. Andem daí. Isto é para acontecer! Isto é para acontecer! Não é um sonho, isto é para acontecer! O país está farto de ser roubado. Isto tem que ser o futuro de Portugal e do Brasil. Não pode haver pessoas presas por terem a sua opinião. Não pode haver pessoas presas por dizerem o que pensam. Não há mais espaço para ditadores. Lula, ladrão! Lula! Obrigado pelo apoio. Vamos sempre nos ajudar. Obrigado. E entretanto, temos o Jair Bolsonaro preso por uma tentativa de golpe de Estado para tentar calar então a oposição e um candidato promissor às presidenciais. Temos então agora o filho do Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, a concorrer pelo PL para tentar tirar o Lula do poder, mas não nos podemos esquecer que o Lula esteve envolvido na Operação Lava Jato, um dos maiores esquemas de corrupção do mundo, que envolveu empresas públicas como a Petrobras, rede enorme de subornos, contratos inflacionados e financiamento político também. A condenação do Lula, para quem não sabe ou para quem já não se lembra, ele foi condenado por corrupção passiva e branqueamento de capitais ligado ao caso da Triplex do Guarujá, se não estou em errar, esqueci o nome. E mais tarde as condenações foram anuladas por questões processuais, não por inocência comprovada dos fatos. Isto aqui é importante dizer. O impacto também que isto teve no Brasil criou então uma crise económica profunda após anos de escândalos e desconfiança nas instituições e criou também uma polarização extrema da sociedade. E não podemos deixar de dizer que Portugal, que é uma democracia ainda com valores que incluem supostamente também transparência, responsabilidade e integridade na vida pública. Por isso, é legítimo perguntar até que ponto devemos normalizar ou celebrar figuras políticas associadas a escândalos desta dimensão. Receber um chefe de Estado faz parte da diplomacia, eu sei, mas isso também não significa ignorar o seu passado. Pelo contrário, exige ainda mais consciência crítica. O caso brasileiro serve para nós como um aviso em que durante anos muitos fecharam os olhos a sinais de corrupção sistémica. Quando perceberam a dimensão do problema, já era tarde, já era bastante tarde e a confiança estava destruída, a economia fragilizada e a sociedade profundamente dividida. Portugal não pode seguir o mesmo caminho, não pode seguir o mesmo rumo. Temos também de exigir mais dos nossos líderes, gostemos ou não gostemos de quem esteja a governar neste momento. Temos também de rejeitar esta normalização da corrupção, independentemente das ideologias ou simpatias políticas que cada um de nós
tem e temos acima de tudo de aprender com os erros dos outros para também não os repetir. Porque um país não se perde de um dia para o outro, perde-se aos poucos. E quando se começa a aceitar o inaceitável, perdeu-se tudo. Perdeu-se tudo. Tudo. E Portugal está a entrar também num caminho que mais dia, menos dia, começa a ser irrecuperável a termos um país em que tenhamos condições mínimas para seguir para a frente. E vejam bem também que à custa desses escândalos na altura que o presidente atual do Brasil, que esteve preso e depois foi solto, não por inocência, mas por questões processuais, também há que reparar que tivemos uma enchente migratória de brasileiros em Portugal, muito por custa do próprio país, o Brasil, ter passado o que passou e estar ainda a passar o que está a passar. Isto nada é inocente. E esta vinda de Lula da Silva a Portugal também traz água no bico. Muitos já dizem que existe já para aí umas negociatas para trazer mais imigrantes brasileiros para Portugal, para colmatar também a falta de professores, mas isso só vai criar futuramente outros problemas. Portuguesa, a língua portuguesa de Portugal vai-se começar a perder. Temos crianças jovens hoje em dia, crianças dos 5 aos 16 anos, em que o seu vocabulário já é um vocabulário abrasileirado. E isto não podemos perder o nosso português de Portugal. O português de Portugal é a língua mãe, não é o português brasileiro. O português brasileiro não é a língua mãe. Eu não quero e não posso aceitar termos professores brasileiros ou de outras nacionalidades a dar aulas em Portugal aos nossos alunos de primária e ciclo, o básico pelo menos. Já não vou falar do secundário ou universidades, porque aí as pessoas já estão minimamente enraizadas com o português de Portugal, e para perder depois também o nosso lindo sotaque já é mais difícil, mas para uma criança entre os 5 e os 12 anos pelo menos, que está numa fase em desenvolvimento, não é? Em tudo, vai começar a acatar muito a linguagem usada pelo português do Brasil, e aos poucos vamos perder também um pouco da nossa identidade, um pouco da nossa cultura também, e isso vai trazer problemas graves no futuro. Contudo, acerca deste vídeo, eu não concordo, eu compreendo, mas não concordo a vinda de Lula da Silva a Portugal, por tudo aquilo que eu já disse para trás. E pessoal, e não se esqueçam, terradestrelas.pt, usem o cupom RICARDO10 para 10% de desconto nos produtos que vocês mais gostarem. A empresa tem produtos para automóveis de luxo, desde ambientadores, desde limpa-vidros, limpa-plásticos, tem muita coisa lá, tem toalhas também, toalhas para secar a vossa viatura quando lavam o carro ou o carrinho, o que tiverem. É uma toalha microfibras muito boa, muito boa. E não deixem também de deixar o like aqui ao vídeo, deixar a vossa opinião na caixa de comentários, que é muito importante e eu gosto sempre de ler. E também, nada menos importante que deixar então a subscrição aqui ao canal, e vejam outros vídeos que o canal tem, assistam às lives que já foram feitas aqui. Vemo-nos então num próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem com Deus, por Portugal e pelos portugueses. Fui.